Meu nome é Daniel, tenho 24 anos, moro em Campinas, no Cambuí. E se tem uma coisa que eu aprendi trabalhando de madrugada, é que supermercado não dorme, ele só finge. Eu era repositor no turno da noite, vida simples. Descarrega, confere caixa, arruma prateleira, limpa o que caiu, corre para fechar corredor antes do pessoal da limpeza entrar. Quem nunca trabalhou nesse horário não imagina o silêncio esquisito que fica quando o mercado fecha de verdade e só sobra o barulho do ar-condicionado, de um carrinho abandonado batendo de leve num rodapé e do rádio baixinho na guarita. E antes de eu te contar o que aconteceu comigo num supermercado ali perto da Avenida Norte Sul, deixa eu te pedir uma coisa. Se você curte ouvir relatos de terror aqui do Brasil, já se inscreve no canal Arrepiei e ativa o sininho. Isso ajuda demais o canal. E sinceramente, eu queria muito que mais gente soubesse do tipo de coisa que acontece quando a cidade está dormindo. O vigia do nosso turno chamava Seu Valdir. Eu não sei se esse era um nome real dele. Todo mundo chamava assim e ele respondia. Um cara de voz calma, jeito lento, que parecia já ter visto tudo e não se impressionava com nada. Sempre ficava perto do caixa rápido ou na entrada principal, fazendo ronda devagar, como se conhecesse cada sombra daquele lugar. Tinha noite que eu chegava e ele estava encostado perto do setor de hortifruti, mexendo no radiocomunicador, e mandava aquele "boa noite, menino", que parecia sempre igual. Às vezes ele comentava coisas bobas, tipo promoção de arroz, fila no domingo, gente esquecida no estacionamento, coisa normal, coisa humana. Só que tinha um detalhe: ninguém sabia de onde ele vinha. Não era brincadeira. A equipe da noite era pequena, todo mundo se conhecia. A gente sabia nome, bairro, ônibus que pegava, onde almoçava, quem tinha filho, quem estava pagando moto. Mas do Valdir, ninguém sabia nada. Ele não falava de família, não falava de vida, não falava nem de onde morava. Só dizia, moro por aí. Eu comecei a reparar nele de verdade numa quinta-feira, porque eu derrubei um engradado de refrigerante no depósito e fiquei uns segundos parado, irritado comigo mesmo, olhando a sujeira e o barulho ecoando. Foi aí que eu vi, do lado de fora do depósito, o Valdir olhando para mim. Relaxa, Daniel, isso aí acontece, ele falou, como se tivesse acompanhado tudo desde o começo. Eu nem lembro de ter dito meu nome para ele, e eu não tinha crachá grande, era um adesivo pequeno no peito. Pode ser coincidência, pode ser que ele tivesse ouvido alguém me chamar. Só que tinha mais. Naquela mesma noite, pouco depois das 3 da manhã, eu fui levar papelão prensado até a área de descarte, nos fundos. O corredor de serviço é estreito, cheio de porta cinza, cheiro de produto de limpeza e um vento gelado que passa por fresta. Eu empurrei o carrinho rangendo e ouvi passos atrás de mim, no mesmo ritmo, como se alguém tivesse acompanhando. Eu parei. Os passos pararam. Virei o rosto devagar e vi ele, o Valdir, parado no meio do corredor, longe o suficiente para ficar normal, perto o suficiente para eu sentir a presença. Ele não tinha cara de ameaça, nem expressão de raiva, só estava ali. Tá tudo certo aí, menino? Ele perguntou. Tá, seu Valdir, só levando isso aqui. Ele fez um baixo e virou, seguindo para o outro lado, sem pressa, como se ele tivesse ido até ali só porque sim. Eu voltei para o depósito e tentei esquecer, mas começou a ficar repetitivo. Sempre que eu ficava sozinho em algum canto do mercado, corredor de bebidas, fundos do açougue já fechado, área do depósito, ele aparecia. Não surgia do nada de forma sobrenatural, não, mas era como se ele já estivesse lá antes de eu chegar. Como se o caminho dele sempre cruzasse o meu, sem erro. Até que um sábado, quase amanhecendo, o gerente do turno, o Márcio, apareceu nervoso. Márcio era daqueles caras que seguram tudo na força, mas naquele dia ele estava pálido. Daniel, você viu o vigia hoje? Vi, ué.
Ele estava ali na entrada faz uns 20 minutos. O Márcio respirou fundo, como se tivesse cansado de carregar um segredo. Então, vem cá. Ele me levou até a salinha da gerência onde ficava o monitor das câmeras. Era uma tela dividida em várias imagens. Caixa, corredores, entrada, estacionamento, depósito, corredor de serviço. Tudo meio granulado. Tudo real demais. Tá vendo? Ele falou, apontando para a câmera da entrada. Na imagem dava para ver a porta automática, o tapete preto, a faixa amarela no chão e a sombra do estacionamento vazio. E nada mais. Cadê o Valdir? Ele perguntou. Deve estar fora do ângulo. Tá. Então olha a câmera do caixa rápido. Mudou a tela. Caixa rápido, filas vazias, balcão com chiclete, uma lixeira. Nada. Agora, corredor de bebidas. Nada. Depósito. Nada. Corredor de serviço. Nada. Eu fiquei com uma sensação ridícula de vergonha, como se eu tivesse caindo numa pegadinha. Márcio, você tá tirando com a minha cara? Ele virou para mim com uma raiva fria. Eu não tô tirando com a sua cara. Eu tô te perguntando por que vocês ficam conversando com um cara que não aparece em nenhuma câmera. A frase ficou suspensa no ar, pesada. Eu tentei rir. Não aparece? Como assim não aparece? O Márcio abriu um arquivo, puxou gravação de horários diferentes em dias diferentes. Ele acelerava, pausava, voltava. E foi aí que eu vi o que me deu um nó no estômago. Em vários momentos eu estava lá. Eu aparecia, eu empurrava carrinho, eu virava corredor, eu olhava para trás e parecia que eu estava falando sozinho. Não era que o Valdir estava fora do ângulo, era que ele simplesmente não estava. Só que eu lembrava da voz, lembrava do jeito, lembrava do boa noite, menino, lembrava dele me chamando pelo nome. Mas eu falei com ele. Eu sussurrei, como se falar alto fosse pior. O Márcio passou a mão na cara e disse: Isso começou faz 3 semanas. O pessoal do caixa noturno reclamou primeiro, depois o açougueiro, depois você. Todo mundo descreve o mesmo cara, mesma roupa, mesmo rádio, mesma fala. E eu pedi para o segurança-chefe, adivinha? Ele engoliu seco. O segurança-chefe disse que no nosso contrato não existe Valdir nenhum plantonista com esse nome, nenhum registro. Eu tentei achar lógica, pode ser terceirizado, pode ser apelido, pode ser falha da câmera, só que o Márcio já tinha tentado tudo isso. Ele até falou a frase que eu nunca esqueci. Daniel, câmera não esquece. Gente esquece. Câmera não. Naquela noite, eu voltei para o corredor de serviço com o corpo pesado. Eu precisava passar por ali para buscar um pallet. E eu fui com uma raiva estranha, como se meu cérebro dissesse: beleza, então eu vou provar. Cheguei no corredor. Silêncio. Só o som do meu tênis no piso e um gotejamento distante, como se uma torneira estivesse pingando em algum lugar. Eu parei bem no meio, no ponto onde eu tinha visto ele tantas vezes. E falei, em voz alta, sozinho mesmo: Seu Valdir, se você tá aí, aparece. Nada. Eu ri de nervoso. Tá de sacanagem comigo? Eu tô ficando maluco? Aí o rádio comunicador da minha cintura, aquele rádio velho da equipe, fez um chiado curto, um chiado que não era interferência comum. E uma voz saiu, baixa, rouca, como se estivesse falando do fundo de um corredor muito comprido. Não fala meu nome alto, menino. Eu gelei. Não foi um susto de filme, foi pior. Foi aquela certeza absoluta de que eu tinha atravessado uma linha. Meu corpo inteiro ficou pesado, como se eu tivesse que lembrar de respirar. Quem tá falando? Eu perguntei, e me odiei por ter perguntado.
O rádio chiou de novo, e a voz, agora mais perto, respondeu: Eu vigio quando vocês não vêm. Eu comecei a andar para trás, sem virar as costas. Eu não queria correr, porque correr faz barulho, e barulho naquela hora parecia chamar a atenção, mas meu coração batia tanto que eu tinha certeza que dava para ouvir. Foi quando eu vi, no fim do corredor, a porta cinza que dava acesso ao depósito se mover um pouco. Não abriu de uma vez, só acendeu, como se alguém encostasse por dentro. E eu ouvi passos. Passos lentos, no mesmo ritmo que eu já tinha escutado antes, acompanhando. Eu não esperei. Eu virei e fui rápido para a área iluminada do depósito. Atravessei caixas, quase derrubei um carrinho. Quando cheguei perto da sala do monitor, o Márcio olhou minha cara e entendeu na hora. Ele falou com você, né? Ele disse, sem nem perguntar direito. Eu só balancei a cabeça. O Márcio levantou, foi até o monitor e abriu a câmera do corredor de serviço. A imagem apareceu. Corredor vazio, granulado, frio. E lá estava eu, no canto, ofegante, sozinho. O Márcio apertou pause, deu zoom digital no fim do corredor. Granulado, feio, mas dava para ver uma coisa. No reflexo do vidro da porta cinza, uma sombra. Não era uma pessoa, não tinha forma inteira. Era como se o ar tivesse mais escuro num ponto específico, como se alguém ocupasse um espaço sem deixar contorno. O Márcio sussurrou. Ele tá lá. E foi aí que eu percebi o mais absurdo. A sombra não estava do lado de dentro do corredor. Ela parecia colada na imagem, como se a câmera fosse uma janela e alguém tivesse olhando de volta. Eu pedi demissão na semana seguinte. Não foi drama, não foi coragem, foi sobrevivência. Até hoje, quando eu passo perto de supermercado de madrugada, eu evito olhar para as portas automáticas e para os cantos onde a câmera fica pendurada, porque eu aprendi uma coisa que eu não devia ter aprendido. Tem lugar que não precisa de vigia humano, e às vezes, o que vigia você não quer ser visto, só quer ser obedecido. E esse foi mais um relato de um dos nossos seguidores, o Daniel. E aí, arrepiou? Eu com certeza arrepiei aqui. Porque esse tipo de história mexe com uma coisa muito íntima da gente, a sensação de que o normal é seguro. A gente confia no que é rotina, no que é uniforme, no que parece profissional. E esquece que às vezes o medo não vem gritando, ele vem calmo, ele vem educado, ele vem no turno da madrugada, quando você está cansado demais para desconfiar. E o mais assustador é pensar que tem coisa que não quer aparecer, não quer prova, não quer câmera, só quer presença. Só quer que você saiba que está sendo observado e que você mude o seu caminho por conta disso. E se você também já viveu algo inexplicável e quer ver a sua história contada aqui no canal Arrepiei, envie seu relato para o e-mail que está na descrição do vídeo. A gente lê todos com atenção e quem sabe você pode ter a sua história contada aqui. E se você curte histórias de terror, se inscreve no canal Arrepiei, ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo. Se você tiver coragem, é claro.